dia, turminha! Mais uma aula de geografia começando e hoje vamos iniciar os estudos no capítulo 10 do nosso livro, que fala sobre a relação do campo e a cidade. Vocês sabiam que esses dois espaços dependem um do outro? Lembram que eu disse que o campo é o grande responsável por produzir a matéria-prima de praticamente todos os produtos que nós usamos diariamente? Desde a nossa alimentação até as roupas que nós usamos, tudo começa nesse espaço, através da agricultura ou da pecuária. Por exemplo, o pão que nós comemos é feito de trigo, que vem da agricultura e é plantado nesses espaços. Depois de colhido, o trigo vai para as indústrias, que geralmente se localizam nas cidades, e é transformado na farinha, que é vendida para a produção dos pães. O mesmo acontece com muitos outros produtos. Então, a cidade depende da matéria-prima produzida no campo e o campo depende dos produtos produzidos com essa matéria-prima. É uma relação de dependência. Nesse capítulo, além de falarmos sobre isso, também vamos relacionar o que aprendemos até agora sobre o campo e sobre a cidade para entender como esses dois espaços são interligados. Abram os livros na página 151 e observem a imagem. Que alimentos compõem a mesa de café da manhã dessa ilustração? Circulem esses alimentos. Agora me digam, os alimentos retratados são produzidos em um espaço rural ou urbano? E vocês, que alimentos costumam usar no café da manhã? Podemos ver aí pão, café, frutas, leite. Tudo isso passa por uma etapa de cultivo ou produção agropecuária que acontece no campo, pois lá nós temos maiores espaços para plantações e cultivo de animais. Então, até aqui nós já estudamos muitas características do espaço urbano e do espaço rural. Nesse capítulo nós vamos observar como esses dois espaços se relacionam e perceber que mesmo com todas as diferenças, existem muitas semelhanças. As pessoas que vivem nas cidades se alimentam dos produtos que o campo produz. Os alimentos que compramos no supermercado provavelmente vieram do espaço rural. Além dos alimentos, outros produtos têm origem no campo. As roupas que nós vestimos, por exemplo, são feitas de algodão, que foi plantado e colhido por agricultores. Vejam a imagem ilustrando isso lá na página 152. O algodão é plantado e colhido no campo. Geralmente, nas grandes plantações, utiliza-se uma máquina que é chamada de colheitadeira para colher a produção. O algodão é enviado para o espaço urbano e nas indústrias o algodão é transformado em tecidos e linhas para a confecção de roupas e outros objetos. Pessoas do campo e da cidade usam roupas fabricadas com o algodão, que é produzido no espaço rural e transformado lá no espaço urbano. A ação de produzir a matéria-prima é o que nós chamamos de primeiro setor da economia. Nesse caso, a plantação do algodão pertence ao primeiro setor. Quando transformamos essa matéria-prima em produto, o que acontece nas indústrias do espaço urbano, nós chamamos de segundo setor da economia. E quando esse produto finalizado ele é vendido para os consumidores, essa atividade econômica pertence ao terceiro setor. Também temos a produção de remédios e vacinas. No espaço rural, as galinhas são criadas para a produção dos ovos. Além de ser um alimento muito nutritivo, o ovo também é muito útil para a fabricação das vacinas. No espaço urbano, cientistas e pesquisadores usam alguns componentes do ovo para a produção das vacinas. As vacinas produzidas nos laboratórios das cidades, com os materiais do campo, ajudam a salvar vidas tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Para podermos comprar o leite no supermercado e tomá-lo no café da manhã, o trabalho de muitas pessoas do campo e da cidade é necessário. Precisamos que alguém ordenhe a vaca, o leite é transportado para as indústrias que se localizam nos espaços urbanos e lá são colocados nas caixinhas, passam por outros processos e são transportados para os mercados onde são vendidos. Pausem o vídeo e expliquem todo esse processo na questão 1 da página 153. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da dependência da cidade e do campo. Vocês já aprenderam que os moradores da cidade são a maioria da população, e quem vive no espaço urbano depende do campo para atender às suas necessidades, como por exemplo se alimentar, ter água, energia, etc. Por isso o espaço rural ele é muito importante para a vida nas cidades. A água e a energia que chega às casas e faz funcionar as indústrias
indústrias e as lojas são geradas no campo através de usinas hidrelétricas. E como nós já estudamos, a maioria dos alimentos consumidos na cidade é produzido no campo ou depende dos produtos produzidos nesse espaço. Alguns alimentos são usados quase sempre da mesma forma que são obtidos, como por exemplo frutas, verduras, ovos. Outros alimentos passam pela indústria e são transformados, como suco de caixinha, biscoito, macarrão, entre outros. Os moradores do campo, por sua vez, usam vários produtos e serviços que são desenvolvidos lá no espaço urbano. Um agricultor, por exemplo, precisa ir a um caixa eletrônico para tirar dinheiro e comprar fertilizantes, máquinas e veículos para cultivar os alimentos. Além disso, as casas das pessoas do campo possuem outros produtos que foram feitos nas cidades. Alguns eletrodomésticos, como geladeira, televisão, por exemplo, são produzidos no espaço urbano e podem ser usados no espaço rural também. Outras tecnologias, como smartphones e notebooks, também fazem parte da vida lá no campo. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouco sobre a relação de dependência entre o campo e a cidade. Os dois são muito importantes e dependentes um do outro. Nossa aula vai ficando por aqui. Um beijão para vocês e até nossas próximas aulas.